Aqui é a Rua 13 de Maio. Dia 3 de maio foi assinada a Lei Áurea, que supostamente foi a libertação dos escravos. Porém, não foi isso que aconteceu. Foi só uma... 1º de abril tem até uma loa que eles falam que foi o 1º de abril, porque nenhum escravo foi libertado. A gente abre a edição dessa quinta-feira com a cobertura do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro? A socióloga, líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros. Eu recebi num grupo de WhatsApp a primeira notícia, vinda do jornal O Globo, e a gente ficou se perguntando se aquilo não era fake news, enfim. Eu fiquei bem em dúvida, achando que não era verdade, e aí a gente começou a receber de vários grupos do PSOL a notícia por diferentes jornais e foi tudo muito rápido, né? E a gente começou a ficar em dúvida também sobre qual era o caráter do assassinato dela, se tinha sido um assalto, se tinha sido execução, porque o Globo já falava em execução naquele primeiro momento. Então, eu morei no Rio de Janeiro durante 3 anos antes de morar aqui em São Paulo. Eu conhecia um pouco do trabalho da Marielle, era um trabalho que elevava a representatividade do povo negro na Câmara dos Vereadores. Tereza de Benguela, Maria Firmina dos Reis, Aqualtune, Acotirene, Lélia Gonzalez, Marielle! Na minha opinião e na opinião do movimento negro, eu imagino que de maneira geral, o corpo negro, a bala sempre encontra o corpo negro. É impressionante a capacidade das balas no Brasil encontrarem corpos negros. Então a Marielle foi morta porque ela era mulher, ela foi morta porque ela era LGBT, ela foi morta porque ela era negra. E tantas outras que fizeram questão de apagar da história mundial. Mas elas vivem e pulsam dentro de cada um de nós. As lutas do povo negro têm que ser simultâneas, pelo direito de ir e vir sem ser perseguido pela polícia ou pelos políticos corruptos, pelo direito de estar em qualquer faculdade deste país, por direito às boas condições de saúde, de trabalho, educação, de moradia, pelo fim do racismo e do genocídio do povo negro. Não podemos descansar enquanto essas mudanças urgentes não acontecerem em nosso país e no mundo. A gente sabia que iam dizer que uma mulher negra, cria da favela, não podia ter outra história que não fosse uma história ligada ao tráfico. Não podia ter outra história que não fosse uma história de crime, porque é assim que nos enxergam o tempo todo, né? E também é assim que tentam deslegitimar as nossas lutas. Quando a gente fala que é preciso descriminalizar as drogas, a resposta é porque é um bando de traficantes, esses pretos traficantes maconheiros. Quando a gente fala que é preciso desencarcerar a população negra, a resposta é lógico. Eles querem tirar os deles de dentro da cadeia, bando de ladrão. Então, o tempo todo isso acontece. E com a imagem da Marielle foi ainda pior, porque ela foi assassinada provavelmente, a gente não pode dizer com certeza, mas provavelmente ela foi assassinada exatamente porque ela lutava contra as milícias. Foi provado, inclusive, que ela ajudava famílias de policiais que eram perseguidos pelas milícias e pelos traficantes. Então, toda essa tentativa de deslegitimar a imagem da Marielle tinha mais a ver com conter o que, na minha opinião, não dá para ser contido, que é um sentimento de crescente da luta da negritude no Brasil, do que, de fato, um ataque só à própria Marielle, Tem a ver com as nossas lutas, que sempre tentam fazer e que encontraram essa via, mas na prática encontraram ou não encontraram, Porque muito pouca gente acreditou nessa história, muito pouca gente, de fato, acha que a Marielle era criminosa, qualquer coisa desse tipo. Olha, a movimentação pelo Brasil inteiro em torno
da memória da Marielle, e é interessante a memória, dizer memória, porque muitas pessoas não conheciam a Marielle antes da sua morte, mas entenderam que era preciso preservar a memória de uma lutadora, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Para nós do PSOL, foi inclusive gasolina, porque a gente travou, né? Obviamente era uma nossa, em todos os sentidos possíveis. Para nós da negritude do PSOL era uma nossa no sentido mais pleno do nosso possível. E quando eu descobri que ela morreu foi uma perda enorme, né? Por ser uma negra ativista, por estar envolvida em todas as causas, levantando o negro, né? Eu acho que a mensagem que ela deixou é que a gente tem que seguir na luta, a gente não pode esmorecer, e a gente tem que lutar por tudo aquilo que ela fez, que ela deixou, tem muita luta pela frente. Onye saure, obere ọma.